as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É o que está escrito no Salmo 43, no versículo 5, de acordo com a nova versão internacional, que eu acabei de ler. Está entrando no ar mais uma vez o programa O Caminho da Vida, e é com muita alegria que nós estamos entrando novamente na sua vida, na sua casa, para levar a palavra do Senhor, uma palavra bendita, que salva, que cura, que traz libertação. E hoje, justamente, o tema da mensagem que será trazida pelo reverendo Alessandro é a vitória em Cristo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre vitória, a vitória que nós temos em Jesus, continue ligado aqui, não mude de canal, pelo contrário, chame outras pessoas para assistir junto com você. Aquele parente, aquele amigo, aquele vizinho que você sabe que precisa de vitória em alguma área da vida. Venha descobrir o que é a vitória que Cristo tem reservado para cada um de nós. Convide essa pessoa, ligue para essa pessoa e peça para sintonizar nesse canal que você está assistindo e acompanhe conosco essa nossa conversa que vamos ter hoje acerca da vitória em Cristo Jesus. Antes, no entanto, de passarmos para o pastor Alessandro, eu gostaria de dar um recado para você que escreveu mensagens de texto para nós na semana passada, querendo concorrer, querendo ganhar um CD do Gustavo Reis. E nós temos duas pessoas que vão levar para casa um CD do Gustavo Reis. O primeiro é o André, final do telefone 2676. André, final de telefone, então, 2676, você vai ganhar um CD do Gustavo Reis. Nós vamos entrar em contato contigo para providenciar a entrega. E a outra é a Madalena, de Astorga, final do telefone 2793. Parabéns ao André, parabéns à Madalena, de Astorga. Vocês irão receber um contato, então, de algum dos pastores do programa Caminho da Vida e nós vamos providenciar a entrega desse CD aí para vocês. Nós gostaríamos, mais uma vez, de reforçar que se você passa por angústias em algum momento do seu dia, quando você estiver lutando com alguma situação diferente, alguma situação angustiante e você precisar de uma palavra amiga, em qualquer hora do seu dia, você pode ligar para o Disque Paz. É um serviço gratuito, disponibilizado pela Igreja Presbiteriana, para aqueles que são da região 44, região de código de área 44, região de Maringá. Você pode ligar para o 3025 3333, que você vai ouvir uma palavra amiga para todas as horas da sua vida. O Disque Paz, como disse, é um serviço da Igreja Presbiteriana do Brasil que não cobra nada a não ser a própria ligação, que na verdade é cobrado até pela empresa telefônica, não tem nada a ver, nenhum custo por parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. Utilize esse serviço que nós oferecemos para você. É uma forma que nós temos também, mais uma forma de abençoar a sua vida. Hoje nós queremos ser um pouco breves aqui na introdução, vamos deixar mais tempo para a mensagem, para o bate-papo, então não saia daí. Daqui a pouco nós voltamos com o pastor Alessandro, conversando conosco acerca da vitória em Cristo Jesus. Fique conosco aqui no programa Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja entrando na sala da sua casa nesse dia de hoje. Quero compartilhar com você da palavra do Senhor. Você muito provavelmente já ouviu alguns termos acerca da vitória de Cristo. Você já ouviu: tome posse da sua vitória. Você já ouviu: você é um vencedor. Você já ouviu a frase: agora, meu amigo, é só vitória, ou a vitória é nossa. Mas qual o significado real desses termos para a vida do cristão moderno? Será que a vitória em Cristo é ter dinheiro no banco? Será que a vitória em Cristo é ter um emprego melhor? Será que a vitória em Cristo é não ter problemas, não ter adversidades, não enfrentar dificuldades? Eu quero tratar um pouco com você acerca desse assunto, mas para isso eu quero fazer uso da palavra de Deus, que é a nossa orientadora na discussão das mensagens sagradas. Eu quero que você acompanhe comigo aqui, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 53 até o 58, que nos diz o seguinte: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus, aleluia. O que é a vitória que eu e você recebemos em Cristo Jesus? A palavra é bastante clara aqui nesse texto de 1 Coríntios. Só para que você se situe, a igreja de Corinto tinha uma grande dificuldade em compreender os conceitos da ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo escreve todo esse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios para explicar aos irmãos o que significava a ressurreição de Jesus e os efeitos que essa ressurreição trazia para nós. E isso ele deixa bem claro também qual é a vitória que temos em Cristo Jesus. E aqui, principalmente, se você for olhar comigo o versículo 56 e 57, fala que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, e nos mostra que Jesus venceu o quê? A morte e o pecado. Até mesmo o próprio Jesus passou por sofrimentos, passou por dores, passou por lutas. O texto em Hebreus nos diz que ele foi tentado, sofreu, como todos nós somos tentados e sofremos. No entanto, ele tem um grande diferencial: ele nunca pecou, e por isso mesmo ele nos dá a vitória na nossa vida. Mas o que é essa vitória, se não for a vitória que a palavra de Deus nos traz? E o que eu quero compartilhar com os irmãos, preste atenção aqui, no teu texto aqui, os efeitos práticos da compreensão cristã sobre a vitória de Cristo. Eu vou ler de novo: os efeitos práticos da compreensão cristã sobre a vitória de Cristo. Nós somos mais do que vencedores, somos vitoriosos, mas isso tem que transformar a nossa vida e a nossa realidade. O que a vitória de Jesus tem feito na sua vida? A vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, agora que você está livre do pecado, agora que você sabe que não passará pela morte eterna, o que isso tem ocasionado na sua vida? Eu temo que nos nossos dias os conceitos de vitória tenham sido trocados por conceitos arrogantes, essa é a palavra, arrogantes, de um cristianismo desprovido de um bom testemunho. Hoje as pessoas querem ter vitória para comprar o carro novo, querem ter vitória para não ficarem mais doentes. É claro que eu também não gostaria de ficar doente, mas ficamos. As pessoas querem ter vitórias para não passar nas lutas financeiras, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a vitória é para que não morramos eternamente, e a vitória é para que vivamos uma vida sem o peso do pecado, porque Cristo nos perdoou. Isso traz alguns efeitos. E o primeiro efeito prático, olha aqui na sua tela, o primeiro efeito prático da compreensão cristã sobre a vitória de Cristo é firmeza doutrinária. Um crente vitorioso é um crente firme na palavra, um crente firme na Bíblia. Ali no versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos,
sede firmes. Ou seja, uma vez que vocês venceram a morte, uma vez que vocês venceram o pecado, continuem firmes no Senhor. Firmeza doutrinária não significa religiosismo, não significa usos e costumes, não significa medir o tamanho do cabelo, a largura da gravata e nem sequer se está andando de terno e gravata ou não. Firmeza doutrinária é uma compreensão da vivência cristã fundamentada única e exclusivamente na palavra de Deus. Muitos irmãos ali em Corinto diziam-se cristãos. Se você for observar, a igreja de Corinto era uma igreja profundamente carismática. Talvez a igreja do Novo Testamento com a maior profusão da ação do Espírito no que se refere à distribuição de dons. Havia dons de línguas, dons de profetizar, dons de manifestação de curas, dons de interpretação de línguas, dons de ensino, dons de profecia. Era uma igreja que desfrutava de um privilégio maravilhoso. Não obstante a tudo isso, a esse carismatismo todo, eles eram desunidos, viviam em dissensões, demonstravam falta de espiritualidade, eram tardios na compreensão das doutrinas de Cristo, impuros, litigiosos, liberais e displicentes com respeito ao casamento. Eles não tinham discernimento espiritual, faziam um mau uso dos dons espirituais que receberam do Senhor, tinham falhas na compreensão sobre o amor, além de não compreenderem a ressurreição de Cristo, como nós vemos aqui no capítulo 15 da 1 aos Coríntios. Vai ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você vai entender um pouco disso. Daí a necessidade do apóstolo Paulo em exortar os irmãos com respeito a terem uma vida firme doutrinariamente. O que o apóstolo Paulo queria é que as pessoas não pautassem a sua vida pela experiência de outros, pela religiosidade de outros, ou até mesmo pelas suas próprias experiências carismáticas desassociadas da palavra de Deus. Um crente vitorioso é um crente que tem a Bíblia aqui e aqui. É um crente que tem a Bíblia na mente e no coração. É um crente que não se desvia da palavra de Deus e não é levado pela palavra de adivinhos, de pastores, seja de quem quer que for. Ele corre atrás para ver as Escrituras. O apóstolo Paulo, inclusive, faz uma menção honrosa aos irmãos de Bereia, dizendo que eles eram mais nobres, por exemplo, que os irmãos de Tessalônica, porque os de Bereia ouviam a palavra pregada pelo apóstolo Paulo e iam conferir nas Escrituras que eles tinham nas mãos se aquilo era verdade. Precisamos ser firmes na nossa doutrina, na compreensão das verdades que nós cremos e na aplicação dessas verdades na nossa vida. Então, qual que é o primeiro efeito prático da nossa compreensão cristã sobre a vitória em Cristo? Firmeza doutrinária. O segundo efeito prático da compreensão da vitória em Cristo, um crente vitorioso, presta atenção comigo aqui, veja aqui na sua tela, é que um crente vitorioso é um crente que tem uma fé inabalável. Presta atenção, fé inabalável. Ainda no versículo 58, o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Como anda a sua fé? Você é um crente vacilante ou você é um crente firme? Essa era uma outra preocupação do apóstolo Paulo, a inconstância da fé dos irmãos ali de Corinto. Qualquer dificuldade era capaz de desmotivar alguns daqueles irmãos. E por conta disso, eles estavam vivendo num ambiente onde o testemunho cristão não era muito forte. Eu acredito que hoje em dia nós estejamos experimentando isso também. Nós vemos muitos crentes fervorosos nos templos, mas com um testemunho cristão sofrível fora da igreja. Andam na onda do mundo. Pastor, mas todo mundo faz isso. Nós vamos fazer também. Se nós não fizermos, nós somos bobos. Nós estamos na contramão do sistema. Será? Será que é isso que as Escrituras pedem de nós? Será que nós não precisamos ter mais fé no Senhor? Será que nós não precisamos crer que Deus, por exemplo, é o Deus do nosso sustento e que nós não precisamos de outros meios para angariar os nossos sustentos que não sejam os meios que Deus nos providencia? Uma fé inabalável é uma fé que não fraqueja diante das tempestades da vida e não se dobra à palavra, inclusive de pessoas que se dizem de Deus. Porque eu já vi muitos crentes passando por sofrimentos e pastores irem sobre a vida dessas pessoas e em vez de abençoá-los, falar: você está em pecado. Você está doente porque está em pecado, está passando crise porque está em pecado. Que compreensão é essa? Pode ser fruto de pecado, mas pode não ser. Abacuque, por exemplo, nos traz um texto maravilhoso, ali no capítulo 3, dos versos 17 a 19, falando de um momento de crise. Você já conhece esse texto, mas eu vou ler para você. Diz assim: ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da coça e me faz andar altaneiramente. Ainda que tudo dê errado, eu continuo com a minha fé posta no Senhor, porque Ele é o sustentador da minha vida. Uma fé inabalável é uma fé alicerçada na certeza da ação de Deus sobre a vida do cristão. Você crê que Deus age sobre a sua vida em todo e qualquer momento, até mesmo no meio das mais duras adversidades? Ainda o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 38 e 39, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Absolutamente tudo está nas mãos de Deus. Nós precisamos crer nele. Você é um crente vitorioso? Se você é um crente vitorioso, você tem uma fé inabalável, sabendo que o Deus que te salvou, o Deus que te deu vitória sobre a morte e sobre o pecado, é o Deus que sustenta a sua vida. Então, nós já vimos aqui que, como efeito prático dessa compreensão cristã sobre vitória, nós temos uma firmeza doutrinária e uma fé inabalável. E, por fim, nós vamos ver o terceiro efeito prático dessa compreensão sobre a vitória. Acompanhe aqui comigo. A abundância no trabalho. Crentes vitoriosos, homens e mulheres de Deus, que foram salvos por Cristo Jesus, perdoados dos seus pecados, são homens e mulheres de Deus que trabalham com amor na obra do Senhor. Ainda no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Essa é uma outra questão muito séria na igreja, a questão do trabalho. Muitos não querem trabalhar para o Senhor. As pessoas hoje têm investido o seu tempo no seu próprio sustento. Não que isso seja errado, por favor, preste atenção no que eu estou dizendo. Não somos contrários que as pessoas trabalhem, angariem fundos, até porque isso é bíblico e é bênção. E também não somos a favor de que as pessoas vivam alienadas dentro da igreja. Mas será que o nosso trabalho cristão tem sido um trabalho aceitável diante de Deus? Será que nós, tendo o melhor, não temos oferecido o pior para Deus? Será que até mesmo dentro das nossas profissões, daquilo que nós sabemos, nós não temos deixado de abençoar a casa de Deus? Nós não temos deixado de abençoar a causa de Deus? Será que não temos deixado de aplicar o nosso conhecimento, as nossas finanças, as nossas posses, não na mão de ladrões ou na mão de agoureiros, não na mão de pessoas que querem usar o dinheiro do crente para enriquecer, mas em obras missionárias, ajudando pessoas que têm passado fome? Será que não temos deixado de fazer isso? O uso correto dos nossos dons e talentos na obra do Senhor? A Bíblia nos diz que crentes vitoriosos são crentes que trabalham, são crentes que evangelizam, que dão bom testemunho, que pregam a palavra no seu ambiente de trabalho, de estudo, no seu relacionamento familiar. Quando nós fazemos isso, nós estamos trabalhando para Deus. Quando nós evangelizamos os nossos filhos, amamos a nossa esposa, levamos a nossa casa a Cristo, nós estamos fazendo um trabalho para Deus. Crentes verdadeiros, vitoriosos, trabalham sem medo. Vão para as praças públicas e abrem mão até mesmo da sua segurança, se Deus assim o pedir. Não simplesmente por loucura, mas se for um pedido de Deus. A palavra de Deus nos diz isso. O apóstolo Paulo nos diz isso. Por quê? Porque a igreja de Corinto era uma igreja que orava para o seu próprio umbigo. Os irmãos olhavam simplesmente para aquilo que era propriamente seu e não se preocupavam com aquilo que era dos outros. A casa do Senhor, a causa do Senhor necessita de trabalhadores. O próprio Senhor Jesus nos diz que a seara está pronta, os campos estão já vicejando para a colheita, mas falta o quê? Trabalhadores. Uma compreensão bíblica de um crente vitorioso é um crente que sabe que ele pode abrir mão de uma hora do trabalho, ele pode abrir mão de uma hora de estudo, ele pode não comprometer os seus finais de semana porque trabalha para o Senhor. Ele pode fazer isso. Pastor, mas e o meu dinheiro, e o meu trabalho, e a minha vida, e o meu sustento? Você não tem fé inabalável? Nós precisamos crer
e entregar o nosso tempo para o Senhor, dar do nosso trabalho ao Senhor. Igreja, além de ser uma comunidade terapêutica, é uma comunidade de trabalho, é um povo que prega, é um povo que visita, é um povo que ora, é um povo que jejua, é um povo que estuda, é um povo que varre, é um povo que constrói, é um povo que doa, tudo para a glória de Deus, tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu querido, minha querida, você que está nos assistindo, nós compreendemos que é o Senhor Jesus que opera a salvação em nós. E quando nós somos atingidos por essa salvação, que é a vitória que temos sobre a morte e sobre o pecado, nós temos uma visão transformada, porque em Cristo nós fomos atraídos, perdoados, redimidos, justificados e seremos glorificados conforme nos afirma a sua própria palavra. Daí o apóstolo Paulo termina o texto de 1 Coríntios dizendo: porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em Deus aquilo que nós fazemos não é vão. Então presta atenção comigo aqui. Vamos aqui de novo para a nossa tela. Quais são os efeitos práticos da nossa compreensão cristã sobre a vitória de Cristo? Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, nós temos o quê? A firmeza doutrinária. Em segundo lugar, nós temos uma fé inabalável. E em terceiro e último lugar, nós temos abundância no trabalho. Meu irmão, minha irmã, caro telespectador, se você já recebeu a vitória de Cristo na sua vida, se você é um vitorioso em Cristo Jesus, viva de acordo com essa vitória. Seja um crente trabalhador, com uma fé inabalável e com uma firmeza doutrinária nas Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida profundamente, em nome de Jesus. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu resolvi essa entrada aqui pra Olha, um dia... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Pastor Alessandro acabou de trazer-nos uma palavra do Senhor acerca da vitória em Cristo, vitória que temos em Jesus. E antes de passarmos aqui para ele, já começarmos com a primeira pergunta para ele, como costumamos fazer, sempre perguntar a primeira pergunta para o apresentador, para o pregador, eu quero novamente citar o André e a Madalena. André, final do telefone 2676, e Madalena de Astorga, final do telefone 2793. Foram esses dois que ganharam o CD do Gustavo Reis, que nos mandaram um torpedo, que participaram aqui conosco da promoção do sorteio do CD do Gustavo Reis, nos mandando um SMS e estão então vão receber agora um CD do Gustavo Reis, um cada um. Vamos entrar em contato com vocês. Obrigado pela participação de vocês dois e de todos os demais também que nos mandaram torpedos na intenção de participar dessa promoção. Então, pastor Alessandro, o senhor falou acerca de vitória, o senhor explicou um pouco acerca do que é essa vitória que o texto de 1 Coríntios 15, 53 a 58 nos apresenta, e eu quero que nós comecemos esse programa fazendo uma retomada daquele primeiro ponto, até a introdução, na verdade, né? O que seria essa vitória, segundo a Bíblia? Que vitória que Jesus garantiria
para nós, de acordo com essa mensagem em cima desse texto que o senhor pregou? Bom, pastor, como eu falei, hoje a palavra vitória ela tem sido muito difundida no meio cristão. Mas o pessoal não conhece muito o conceito de vitória. A Bíblia nos diz que Jesus nos deu vitória sobre a morte e sobre o pecado. O que isso significa? Vitória sobre o pecado, em primeiro lugar. Essa vitória ela trabalha em 2 âmbitos. O primeiro âmbito é que Jesus já nos perdoou dos nossos pecados e por conta do perdão que recebemos na cruz do Calvário, não somos mais imputados diante de Deus como pecadores, ou seja, Jesus nos tirou, nos limpou do pecado. Nós, apesar de pecarmos aqui, os pecados estão perdoados em Cristo Jesus e não somos vistos diante de Deus como pecadores. E essa outra parte da vitória contra o pecado é a vitória da escravidão do pecado. É uma vitória que faz com que nós consigamos viver livres do pecado, com que nós mudemos o nosso estilo de vida. Os efeitos do pecado já não têm domínio sobre nós. A Bíblia diz que estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. E por conta disso, o pecado não tem mais domínio sobre nós. O próprio apóstolo Paulo, ainda em outro texto, diz que nós não podemos viver pecando, uma vez que já morremos para o pecado. Então, essa é uma vitória. A vitória de sermos perdoados e a vitória de não mais sofrermos os efeitos desse pecado como escravos, como fazíamos antigamente. Por exemplo, não que eu não peque mais, mas eu sou livre para não pecar. Aquela pessoa que está escravizada pelo mundo das drogas, uma vez que ela não tem opção, uma vez que ela entrega a sua vida a Cristo Jesus, Jesus dá a ela a possibilidade de viver livre das drogas. Aquela que está escravizada pela sexualidade, escravizada pelo roubo, pelo amor ao dinheiro, Jesus nos liberta disso. Então, essa é uma parte da vitória sobre o pecado. A outra parte da vitória é a vitória sobre a morte, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, o próprio Jesus diz, aquele que crê em mim, Jesus dizendo a Marta e Maria acerca do seu irmão que havia morrido, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que morra, viverá, porque ele é a ressurreição e ele é a vida. Ou seja, a morte a que se fala das Escrituras não é necessariamente a morte física, onde eu e você vamos morrer, mas é a separação eterna que nós vamos ter de Deus. Ou melhor, nós não, nem todos vão ter de Deus, aqueles que não têm Cristo Jesus. Então, Jesus venceu essa barreira e a partir da morte física nós viveremos eternamente com Deus, e isso se o Senhor não vier nos buscar antes e subirmos ainda em vida. Então essa é a vitória do cristão. Não é a vitória sobre questões naturais, sobre dinheiro, sobre saúde. Isso são milagres e é bênção de Deus que Deus pode fazer, operar conforme Ele quer, mas não é essa a vitória. Eu lembro que o pastor Hernandes Dias Lopes, pregando na nossa igreja, ele nos falava sobre o milagre. Ele diz que o milagre faz parte do Evangelho, mas o milagre não é o Evangelho. O milagre sara, mas o milagre não salva. Isso eu achei muito interessante. E então, muito mais importante do que estar curado é estar salvo. É estar salvo. É melhor ir para o céu com a sua doença, e claro, lá você vai estar livre dela, do que você saudável ir para o inferno. Nós tivemos uma conferência missionária agora, final de semana na igreja, muitos até participaram, foi uma grande bênção, onde a missionária Bugra esteve conosco. E ela contou um testemunho de um irmão aidético. Ele estava em fase terminal de AIDS, que aceitou a Cristo Jesus. E depois que ele aceitou a Cristo Jesus, ele glorificava a Deus, ele começou a trabalhar como missionário no hospital e ele teve 6 meses de vida. 6 meses apenas de vida depois de aceitar Jesus. E os 6 meses foram trabalhando como missionário. Uma vez perguntaram para ele, mas por que você está feliz, louvando a Deus? Você não foi curado, você vai morrer. Ele falou assim, então, mas eu tenho paz, porque eu sei para onde eu vou. Eu estou agora nos braços de Cristo. Eu fui pacificado. É aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos, que nós fomos reconciliados com Deus. Não estamos mais separados. Isso é vitória. Vitória sobre a morte. A questão aqui é que acho que algumas pessoas, elas entendem o outro conceito de vitória sem entender esse. Esse que é o errado. Porque a Bíblia também nos dá... Vitória no sentido de conseguir coisas, né? Coisas, que as pessoas de entendem. Conseguir conquistas. Por exemplo, quando Jeosafá foi à guerra e venceu os inimigos, a Bíblia diz que ele conquistou uma grande vitória em Deus, né? Porque ele foi em nome de Deus, isso é vitória. O grande problema que eu vejo hoje é que as pessoas entendem esse lado da vitória sem entender esse outro conceito de vitória, que é a salvação,
que é a ressurreição, que é a vida eterna. E aí elas ficam só com esse lado. Ficam focadas. Né? Ficam focadas nisso, na vitória de obter coisas, de ter riquezas, né? Isso não quer dizer que Deus também não nos concede vitória nessas áreas da nossa vida. Pastor Vanderlei, eu ouso a dizer que isso não é vitória. Eu ouso dizer que são conquistas, bênçãos, que Deus derrama com graça, com bondade, com amor. Mas a vitória bíblica, apesar de vários contextos de conquista, a vitória bíblica é sobre a morte e sobre o pecado. Outros reis pagãos venceram guerras, inclusive contra reis do povo de Deus, e não obtiveram vitória. Eles venceram uma batalha, eles tiveram uma conquista e morreram, foram para o inferno. Então, assim, eu acho que são conquistas. Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe da conquista, Deus abençoe que você consiga ter uma melhor condição financeira, e Ele faz até grandes milagres que nós não conseguimos fazer. No entanto, a vitória, eu insisto, é salvação, vida com Cristo e liberdade do pecado. Dentro desse conceito que o pastor Alessandro está colocando, há um capítulo muito bonito de Romanos, capítulo 6, que coloca justamente na nossa luta com relação ao pecado. O pecado não pode mais dominar sobre nós. Nós estamos mortos para ele. Então, o conceito dessa vitória é justamente é uma coisa um pouco antagônica. Mas eu estou morto, como que mas eu estou morto para o pecado, não é? Então, eu já alcancei essa vitória sobre ele. Ele não tem mais domínio sobre mim. E, pastor Vanderlei, o senhor comentou agora então sobre essa diferença da vitória e da conquista, falou um pouquinho disso, e eu queria saber, eu sei que muito do que se conquista é baseado em pensamento positivo, é baseado no que o pessoal chama de tomar posse. Então, qual que seria essa diferença entre tomar posse e ter fé, que é o que a gente está falando aqui? Nós queremos fomentar, nós queremos estimular as pessoas a desenvolverem, a crescerem na sua fé. Qual então seria a diferença entre ter fé e pensamento positivo, entre ter fé e tomar posse? Não, o pensamento positivo ele é baseado no homem, nas nossas forças, nas nossas energias. A fé ela é baseada naquilo que Deus pode fazer. A fé, diz o texto de Hebreus, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas de fatos que nós esperamos. Então, há uma diferença grande aí. Há pessoas que forçam esse pensamento positivo, baseia-se na força dele mesmo. E tomar posse, a gente tem que ter muito cuidado com esse jargão, né? Tomar posse do quê? Apesar que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a gente às vezes tem um conceito errado dessa questão de tomar posse, né? Toma posse da sua vitória. Se vitória é isso que o pastor Alessandro disse, que é salvação, e nosso perdão dos nossos pecados, nós temos que tomar posse de uma coisa que Jesus já fez por nós na cruz, né? Ele já morreu por nós na cruz, então a gente tem que crer nisso. Mas há uma diferença grande aí, Duda. E qual seria, pastor Paulo, o processo bíblico que uma pessoa precisaria passar para alcançar essa vitória em Cristo Jesus? E a gente encerra esse bloco já com essa resposta do pastor Paulo. É interessante que as pessoas pensam em vitória, mas não pensam no processo. Quando você olha para um atleta, quando você olha para um lutador, ele precisa passar pelo tatame, ele precisa passar pelo ringue e lutar. Então, no caso, o processo vem acompanhado de aprovação. Como o pastor Alessandro bem colocou no decorrer da mensagem, ele colocou, por exemplo, a questão de uma firmeza doutrinária, o que me dá suporte para enfrentar as provações, as adversidades, e inclusive relacionado a isso mesmo, na minha luta contra o pecado. A fé inabalável, ela é apurada, ela é cada vez mais crescente, né? E essa operosidade, o trabalho no reino de Deus. E dois textos maravilhosos que a palavra de Deus nos mostra aqui são Tiago capítulo 1, verso 3, Romanos capítulo 5, versos 3 ao 5 também, fala desse processo, né? É uma luta constante. Nós vamos, enquanto estivermos aqui, nós estamos lutando nesse embate contra o pecado, na nossa luta, né? Nós estamos totalmente libertos, nós estamos vitoriosos sobre ele. O apóstolo Paulo chega a dizer que o atleta em tudo se domina. Ele exatamente, é uma disciplina. E o apóstolo Paulo, em vários textos, ele nos compara a atletas, né? Sim. Não só nesse, mas ele fala acerca da atividade física, ele fala acerca da corrida, nossa vida ser E esses pontos colocados pelo pastor Alessandro
se eu pudesse colocar como que, comparando a atividade física, a preparação é uma preparação. Né? Um depende do outro, né? Exatamente. A doutrina leva à fé, que leva ao trabalho. Isso. Nós vamos voltar daqui a pouco, então, dando continuidade nesse assunto, mas vamos encerrar esse bloco aqui que já deu nosso horário e espero que você não saia daí, que você continue conosco aqui no programa O Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Del Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Quem nos trouxe a mensagem hoje foi o pastor Alessandro, falou acerca da vitória que temos em Cristo e nos disse que essa vitória que nós temos em Jesus produz firmeza doutrinária, produz uma fé inabalável e produz também abundância no trabalho. Nós já conversamos um pouco sobre isso, vamos continuar aqui o nosso bloco de debates. Antes até de começarmos, eu queria mandar um abraço para duas pessoas que eu conheci essa semana. Estive visitando o irmão da nossa igreja que está internado. E até mando já um abraço, presbítero Jader, temos orado pelo Senhor, pela sua recuperação, a cirurgia correu tudo bem, graças a Deus, então esperamos que o senhor se recupere logo, deve estar nos assistindo agora. E o colega de quarto dele, que eu conheci, o seu Najib, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida da sua esposa também, dona Graci. Fiquem com Deus, temos orado por vocês também, tá joia? Então vamos passar novamente para a parte de debate. Pastor Alessandro, eu queria saber qual que é o perigo ou o problema de não se ter firmeza doutrinária, já que foi esse o primeiro ponto da sua mensagem. Pastor Luiz, eu vejo que a firmeza doutrinária, ela faz com que o crente paute a sua vida de uma maneira mais clara. Hoje, por exemplo, eu vejo muitos crentes amedrontados. Hoje nós temos as igrejas são místicas. O crente tem medo de macumba, o crente tem medo de gato preto, não passa debaixo da escada, o crente tem medo de quebrar espelho, o crente tem medo de não dar o dízimo, tem medo do crente tem medo do diabo, o crente tem medo de tudo. Por quê? Ele não tem uma doutrina firme. Ele não tem uma doutrina firme. O crente hoje está fazendo absurdos, e o crente está passando suco de uva como se fosse sangue na verga da porta para o diabo não entrar. Meu irmão, o diabo está rindo disso. Amuleto. O crente fica com o Salmo 91 aberto dentro de casa e se você fechar a Bíblia no Salmo 91 vai acontecer alguma coisa. O crente fica correndo atrás de adivinhos, de pessoas que dizem isso. Meu irmão, é exatamente por isso que nós precisamos de uma firmeza doutrinária, para largar mão dessas bobices, coisas de menino. A Bíblia é clara, quando Jesus habita em nós, nós somos mais que vencedores. O pecado não tem domínio. 1 João diz o quê? Que aquele que é nascido de Deus, o inimigo não toca. O inimigo não toca. É que hoje as pessoas demonizaram a fé, né? E o crente tem que comprar rosa ungida, o crente tem que comprar sal grosso, e o crente que vai fazer a construção, ele paga 50 conto num saquinho de cimento abençoado desse tamanho, para pôr na obra dele, porque senão a obra cai. E o crente, para beber água, tem que ser água ungida, e o cara vende a garrafinha de água ungida 5 contos. Você compra o garrafão de 20 litros, compra de 20 litros e ora por essa água, meu irmão. É o mesmo Deus. Hoje as pessoas estão amedrontadas, estão vivendo um cristianismo místico, estão vivendo uma caricatura do cristianismo
que a Bíblia nos ensina. E Jesus... Uma caricatura bem distorcida, diga-se de passagem. Muito distorcida. Então, qual a importância da firmeza doutrinária? Para que eu tenha uma vida regrada na palavra, para que eu tenha uma fé, depois nós vamos falar de fé inabalável. É impossível ter uma fé inabalável sem uma firmeza doutrinária. Senão você não sabe nem em que você não sabe em que você vai estar crendo. Para não ser levado por vento de doutrina. Hoje tem gente sendo levado por vento de doutrina. Para não ser enganado, vou dizer uma coisa para você, até para o povo não roubar o seu dinheiro. Você tem que ter firmeza doutrinária, porque senão o outro vai lá e fala, você tem que dar porque Deus mandou, e você vai lá e dá. Porque você não tem a escritura no coração. Você não sabe o que a Bíblia pede para dar. Se Deus mandar você dá tudo. Mas se for o homem que mandar você dar, você fica esperto, porque ele está roubando o seu dinheiro. Nós precisamos tomar tenência dessas coisas. E é por isso que nós precisamos da firmeza doutrinária. Para o crente não viver mais como menino, levado por tudo e qualquer vento de doutrina. E se a gente for olhar bem, essa firmeza doutrinária iria até nos prevenir, nos precaver, evitar muita dor de cabeça, muitas lutas que nós acabamos vivendo, que o crente acaba vivendo. Angústias no nosso coração seriam saradas se a gente tivesse firmeza doutrinária. Exatamente. Então, e aí, pastor Paulo, qual é a relação então entre a vitória que nós temos em Cristo e essas lutas e adversidades que nós passamos? Bom, a relação ela é extremamente estreita por conta de que essas adversidades é que nós passamos, não é que nós vamos alimentar, será que eu vou ficar vitorioso? Será que eu vou ser vitorioso? A Bíblia diz que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Ou seja, a adversidade vem, a prova vem mesmo, mas a certeza já está lá comigo, de que eu vou entrar nesse embate, mas que a vitória já foi alcançada. Aquilo que o senhor mesmo citou de Romanos, capítulo 5. É, exatamente isso. É um texto que fala sobre isso. É o processo, né? Ela vem, ela amadurece a minha esperança, a minha fé e a minha constância no Senhor. E ali eu busco fortalecer-me principalmente nessa questão doutrinária. Por isso, o próprio Jesus falou, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Está faltando isso hoje no coração de muita gente, inclusive de muitos crentes. O senhor falou aí de esperança. Qual que é a relação entre vitória e esperança? Porque e já começa até pelo senhor e depois já abre aqui para os outros pastores. É justamente pelo fato de que quando eu estou passando por aquela determinada luta ou adversidade, porque não existe vitória sem que nós passemos por esse processo, o que paira no nosso coração é a tranquilidade de saber em quem nós esperamos. Não é uma esperança qualquer. Como foi dito aqui pelo pastor Vanderlei, a fé não é uma fé convergida no homem, num objeto ou coisa assim. É uma fé correta, convergida para o Senhor, aquele que garante para nós a vitória. Essa é a relação principal. Sabendo disso, então a esperança me leva justamente à conquista de antemão daquilo que o Senhor já conquistou. Está passando para nós. Eu vejo isso, pastor. Por exemplo, a pessoa está passando por um momento de tribulação. Ela só se sente vitoriosa depois que ela vencer esse momento de tribulação. Então, para ela não é vitoriosa enquanto não passar a tribulação. Eu estou com um carro velho. Enquanto eu não trocar de carro para um carro novo, eu não sou vitorioso. Esse é um pensamento errado. Porque a pessoa é vitoriosa com o carro novo, a pessoa é vitoriosa com o carro velho, a pessoa é vitoriosa a pé, a pessoa é vitoriosa andando de ônibus, porque não depende de cadeira de rodas, porque não depende da circunstância externa. Você pode trocar de carro, Deus pode dar tudo isso, eu creio que Ele abençoa mesmo, não tem problema com isso. Mas o problema é que as pessoas hoje ela têm projetado o conceito de vitória nas coisas que são externas, nos fatores externos. Então, elas só vivem como vitoriosas se elas adquirirem, se elas possuírem ou se elas conquistarem. Enquanto isso, vivem como derrotadas. Exatamente. E aí por julgam os demais também. Exatamente. Ela julga aquele que não tem como derrotado. Por quê? Porque ele não tem. E o que o próprio Jesus falou é, se você trata o rico de uma maneira diferente porque ele é rico, você está fazendo acepção de pessoas. Se você está tratando aquele que tem dinheiro, convida ele para sentar mais à frente na sua igreja e deixa os pobres mais para lá, e no texto ele fala assim, então vem aqui, assente-se abaixo do estrado dos meus pés. Então, se nós tratamos as pessoas de maneira diferente, nós estamos fazendo acepção de pessoas. E o meu conceito de vitória vai me conduzir a fazer ou não essa acepção de pessoas. Sim. Então, se para mim o vitorioso é aquele que teve a vitória em Cristo, vencendo a morte, e que vai morar no céu ao meu lado, ele é tão irmão quanto eu, ele é tão vitorioso quanto eu, não depende quanto ele tem na conta, a forma que eu trato ele independe disso,
Então, vai ser muito mais próximo da forma que o próprio Jesus trataria se estivesse aqui conosco. E eu queria já lançar a última pergunta aqui para os 3 pastores, e eu também debater um pouquinho. E deve estar surgindo uma pergunta no coração dos irmãos, e eu até espero que esteja surgindo uma dúvida no seu coração. Olhando para isso, e olhando para os seus conceitos de vitória, talvez você olhe para o que você sempre achou que foi vitória e pense, isso aqui não serve. E eu espero que nessa hora, se você está vendo que o seu conceito de vitória não serve, eu espero que você queira se livrar dele e queira conseguir um conceito correto da vitória que Jesus promete para nós. E aí então viria essa nossa última pergunta que eu quero lançar para os pastores. Como obter uma fé inabalável, já que a minha vitória depende da minha fé inabalável? Como obter uma fé inabalável, pastores? E a gente encerra o programa. Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa conhecer o caráter de Deus. Sim. Porque quando você conhece o caráter de Deus, de bondade, misericórdia, independente do que a gente passe, a gente sabe em quem a gente tem crido, conhece os conceitos de Deus. Então, e o caráter de Deus não se conhece de uma noite para o dia, apenas recebendo alguma coisa, assim, material. O caráter de Deus se conhece andando com Ele. Anos, às vezes tendo experiência, passando por sofrimento. Então, quando a gente conhece com quem a gente está andando, a gente confia e tem uma fé inabalável. Eu estou me reportando para o texto do apóstolo Paulo também, costurando junto com a opinião do pastor Vanderlei. Paulo diz assim, no final da sua vida, completei a carreira, guardei a fé, né? E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Então, nós estamos numa carreira, esse é o processo, e aí nós precisamos nos manter firmes com essa fé inabalável. Ou seja, saber em quem nós temos crido, quem que nós estamos servindo, em quem que nós estamos sendo operosos trabalhando, para quem que nós estamos trabalhando, não é? Ou seja, nós não estamos focados nem nas circunstâncias, como já foi dito aqui, e nem naqueles objetos dos meus sonhos de conquista, mas eu estou focado no Senhor, aquele que é o autor e consumador da minha fé. Amém. Amém. Eu quero usar o conceito que o pastor Vanderlei falou, acho que conhecer o caráter de Deus, conhecer o Deus em quem temos crido, aguardar a vinda dele, mas está completamente firmado nas Escrituras. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu acho que esse é um excelente resumo. resumo. A palavra de Deus quem produz fé. Quem produz uma fé inabalável. Porque a partir do momento que eu conheço o caráter do Deus que eu creio, eu aguardo nele todas as vitórias da minha vida, e eu conheço a palavra e a vontade dele para a minha vida, a minha fé se torna inabalável, porque não são mais as circunstâncias que irão definir aquilo que eu devo crer ou como eu devo viver, mas é a palavra de Deus. Então, a fé é produzida pela aplicação da palavra de Deus na vida do crente. Então, eu quero terminar sugerindo a você que dê uma olhada para a sua própria igreja, a igreja que você frequenta. Você lá na tua igreja, você tem encontrado um ambiente em que se estimula conhecer de maneira séria e profunda a palavra de Deus? Ou será que a sua igreja, ou será que a forma como você se achega até Deus tem buscado simplesmente manifestações de poder? Você tem sido alimentado na sua vida pessoal e íntima com Deus, através de contatos sérios e constantes com a palavra de Deus e com a oração e com a comunhão com os irmãos? Ou será que você tem alimentado essa sua esperança e fé em Deus através de manifestações de poder de Deus, através de milagres, curas e manifestações sobrenaturais de Deus? E aí eu fecho com esse último versículo que o pastor Alessandro citou. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu espero que a sua fé saia fortalecida desse programa hoje. Que Deus abençoe sua vida. Logo mais voltaremos com o pastor Alessandro orando. Não saia daí, aguarde-nos até o final com a oração do pastor Alessandro, em nome de Jesus, aqui no programa O Caminho da Vida.
Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para Ana Maria e para o Marcos Aurélio da Extreme, lá na Paraná. Eles assistem nosso programa e também me presentearam ali com um par de luvas. Meio parente do pastor Vanderlei. Também quero mandar um abraço para o Emanuel Dausley e a sua esposa, Janaína Menezes, são de Recife, no Pernambuco, né? E assistem o nosso programa também. Que Deus abençoe. Pela internet? Pela internet. Pelo www.programacaminhodavida.blogspot.com. E a Dalva e Gabriel, e o Weber e a Daniela, conheci aqui no mercado, também assiste, não perde o nosso programa. Que Deus abençoe a essas famílias. Pastor Vanderlei. Eu quero mandar um abraço para Táfnis. A Táfnis, ela é filha da Rose e a netinha do seu Arlindo e da dona Ismênia. Que Deus abençoe. Eu a encontrei essa semana junto com os avós e a mãe. E ela disse que assiste o nosso programa. E ela pediu para mim também mandar um abraço para Maressa. Ela diz, olha, já que você vai mandar um abraço para mim, manda um abraço para Maressa também. Então, para Táfnis e para Maressa. Que Deus abençoe e continue assistindo. Glória a Deus. Vamos orar então com o pastor Alessandro. Vamos orar então, querido. Se você puder fechar os seus olhos para acompanhar essa oração comigo, faça isso. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos dá de vida, obrigado por esse programa, pela oportunidade que temos de compartilhar a Tua Palavra. O que eu lhe peço, Senhor, é que o Senhor derrame sobre nós a bênção de termos um conceito correto sobre a vitória que recebemos em Cristo Jesus. Vitória sobre a morte, fomos reconciliados com Deus, perdão para os nossos pecados, estamos livres desse peso do pecado, inclusive na nossa vida. E leve-nos, Senhor, a sermos cristãos que observam a Tua Palavra com amor, que nutrem no coração uma fé que não pode ser corrompida com as circunstâncias externas, Senhor, e também que nós sejamos cristãos, homens e mulheres de Deus que trabalham com amor e com afinco na Tua obra, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Abençoa todos os nossos telespectadores, abençoa o programa Caminho da Vida, todos os irmãos e irmãs que nos têm abençoado e ajudado a sustentar esse programa. Que a cada dia a Tua graça seja derramada nas nossas vidas e nos nossos lares. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Jesus, o maior homem do mundo. Neste livro, você encontrará um estudo profundo sobre a vida de Jesus, sua natureza, suas obras, suas parábolas, seu mistério, seus milagres, profecias do Antigo Testamento cumpridas em Cristo. Um completo estudo sobre Cristologia. E neste livro, você também encontrará a história dos apóstolos. Adquira já o seu exemplar na Livraria Brasil, Avenida Brasil 2979.